Oi, tudo bom? Agora que a gente já passou pela nossa primeira consulta, vamos ver então como que funciona a lista de substituição que você recebeu. Para que serve essa lista de substituições? Ela serve para a gente conseguir substituir os alimentos que estão colocados ali no plano alimentar. Então, se você vier aqui para baixo, você vai ver que todos os alimentos fazem parte de algum grupo. O primeiro grupo a gente tem como sendo o grupo dos cereais integrais. Quais são os alimentos que fazem parte desse grupo? Arroz integral, pão, macarrão, mandioca, que é o aipim, né? Todos esses alimentos, eles são fontes de carboidrato. Então, sempre que no seu plano alimentar tiver escrito cereal integral, você pode comer aquele exemplo que está no plano ou substituir por qualquer outro alimento dessa lista aqui que faça parte do grupo dos cereais integrais. Então, se no seu café da manhã, por exemplo, tem 2 fatias de pão, você pode comer 2 fatias de pão, mas também pode comer aipim, amaranto, arroz, aveia, barra de cereal, batata doce cozida, biscoito, granola, inhame, qualquer alimento que está estabelecido aqui. Claro, exceto se você tiver alguma restrição alimentar. Milho, pinhão. E qual a quantidade? Aquela quantidade que está estabelecida ali, ó, a medida caseira. Certo? Então, é assim que a gente precisa observar e fazer as trocas. A mesma coisa serve para todos os outros alimentos. Então, depois aqui a gente tem o grupo dos cereais refinados. Eles também são fonte de carboidrato. Opa, deixa eu subir aqui. Também são fonte de carboidrato, no entanto, são os carboidratos refinados, são os açúcares, são aqueles carboidratos que fazem mais mal. Então, arroz branco, pão de trigo, batata inglesa. Por isso que tá colocado aqui, ó, 2 vezes por semana, porque não é para comer sempre. Se você quiser comer nunca, melhor ainda. E aqui a gente tem vários alimentos ruins, ó, batata frita, biscoito água e sal, tudo isso é porcaria. Então por que está aqui? Porque para você saber que ele faz parte do grupo dos cereais refinados. Não significa que porque está aqui na lista que você pode comer. Mas se você comer, você só vai substituir por algum outro carboidrato. Então se lá no seu plano alimentar está escrito para você comer um cereal integral, é pão. Mas você não tá afim de comer pão nesse dia, você tá afim de comer pão de queijo. O pão de queijo faz parte do grupo dos cereais refinados. Pode, pode. Pode fazer essa substituição de cereal integral por refinado sempre? Não. No máximo 2 vezes por semana. Salvo orientações específicas. Se a pessoa tiver diabetes ou tiver uma restrição, por exemplo, não pode comer queijo, aí nesse caso não. Mas o que eu quero dizer com isso? Você pode trocar cereal por cereal, porque ambos são fontes de carboidrato. Mas sempre tem que preferir o cereal integral e quando for comer o cereal refinado, que seja no máximo 2 vezes por semana e dentro daquela quantidade que está estabelecida ali na lista, certo? Vamos lá então. Pizza, etc. Aqui são as quantidades. Então, se lá no seu plano está dizendo que você tem que comer 2 fatias de pão integral, mas você não quer comer pão integral, você quer comer bisnaguinha. Então, quantas bisnaguinhas você vai comer? 3 unidades. Todas as quantidades que estão estabelecidas aqui, elas vão equivaler a uma porção de 150 calorias, desculpa. Certo? Então você pode fazer essa troca. Em termos de caloria é muito semelhante, em termos de ser saudável é bem diferente, porque esses alimentos refinados têm um índice glicêmico maior, uma absorção maior, aumenta mais os níveis de glicose e, entre aspas, acaba engordando mais. Depois a gente tem aqui o grupo das hortaliças, que é livre, né? Então, todos esses alimentos aqui você pode consumir à vontade. Mais ou menos meio prato que a gente fala de salada, né? Saladas cruas e cozidas, mesmo sendo esses legumes cozidos, eles contêm um pouco mais de carboidrato, não precisa fazer restrição desses alimentos, a não ser que você tenha recebido no consultório essa orientação. Mas, de forma geral, as hortaliças podem ser consumidas à vontade também. Mais ou menos meio prato. É importante consumir salada, hortaliças, legumes crus ou cozidos no almoço e no jantar. Preferencialmente 2 vezes por dia. Nem que seja bem pouquinho, mas tem que comer. Bem pouquinho, eu quero dizer, bem pouquinho melhor que nada, né? Vamos lá, então. Depois a gente tem o grupo das hortaliças em conserva, que a gente vai evitar, porque são fontes de sódio, né? Palmito, pepino, essas coisas enlatadas a gente vai evitar. O grupo das frutas. Fruta também é fonte de carboidrato, mas bem menos, porque tem mais fibra, mais vitaminas, minerais e água, então acaba sendo bem legal. Uma porção de fruta equivale a aproximadamente 70 calorias. Então, onde tiver escrito fruta no seu plano alimentar, você pode consumir qualquer fruta dentro das quantidades que estão estabelecidas ali. Então, se eu coloquei ali uma banana, você pode trocar por qualquer fruta. Ah, eu quero comer morango. Quantos morangos você vai comer? Vai lá na lista e olha, são 10. Aí eu quero comer ameixa seca, são 3. Então, seguir mais ou menos essas quantidades é bem importante. Depois das frutas,
Claro, tem coisas que você não precisa seguir ao pé da letra, né? Por exemplo, aqui, ó, caqui. Aí, 2/3 de caqui. Você não precisa, você pode comer um caqui todo. Mas, cuidado, né? Seguir mais ou menos essas quantidades que estão estabelecidas aqui. E nunca, como eu falei já na consulta, nunca comer 2, 3 frutas numa mesma refeição. Então, você tem que comer aproximadamente de 2 a 4 frutas por dia, sempre em horários diferentes. Leguminosas é o grupo do feijão. Aqui fala que deve ser consumido aproximadamente 5 vezes por semana. Se você teve alguma restrição alimentar de não poder comer feijão ou outras leguminosas também, aí essa frequência vai ser muito menor ou talvez você nem possa comer feijão. Mas se você não recebeu essa orientação, vai comer feijão aproximadamente 5 vezes por semana. Feijão é fonte de fibras, bem importante. As sementes é livre, porque elas não têm muitas calorias e nem muitas gorduras. Então, aquelas barrinhas de semente da marca Levitá, ou as sementes de girassol, abóbora, gergelim, linhaça, chia, ou as farinhas dessas sementes, né? Podem ser consumidas sempre. Pode colocar em cima das frutas, nos lanches, no café da manhã, pode colocar em cima da salada. Sempre que você tiver a possibilidade de consumir essas sementes, ou a farinha dessas sementes, você está adicionando fibra e nutrientes, né? O gergelim, por exemplo, é muito rico em cálcio, a chia é muito rica em ômega 3, então você sempre vai estar enriquecendo a sua alimentação quando conseguir incluir essas fibras. Oleaginosas. Oleaginosas também são fontes de fibras, proteínas. No entanto, elas são um pouco mais calóricas. Então, uma porção de oleaginosas, que é essa quantidade aqui, tem mais ou menos 55 calorias. Então, 10 amêndoas, amendoim, 25 pinhões, né? É bastante. Azeitona, castanha, essa quantidade aqui vai te dar 55 calorias. Então, se você comer demais, você vai estar comendo caloria a mais e gordura demais também. E ainda tem, por exemplo, a questão da castanha do Pará, que a gente não deve comer mais de 2 ou 3 por dia, porque o excesso de selênio pode ser prejudicial. Então, seguir mais ou menos essas quantidades. Quando que você vai adicionar essas castanhas? Sempre que tiver gordura ou oleaginosas ali no seu plano alimentar. Geralmente no café da manhã ou nos lanches intermediários para você não ficar com fome, porque a gordura e a proteína dessas oleaginosas, elas dão um pouco mais de saciedade. Então, ao invés de comer apenas uma fruta no lanche da manhã ou no lanche da tarde, come a fruta mais a oleaginosa. Ou fruta mais proteína, que geralmente eu coloco, né? Para aumentar essa saciedade. Depois, o próximo grupo é o grupo da proteína. A proteína animal a gente dividiu em carnes brancas, que são carnes com menos gordura, e carne vermelha, que também está aqui 2 vezes por semana, que é a preconização do Ministério da Saúde de acordo com a pirâmide alimentar. Os alimentos que estão lá no pico da pirâmide, não sei se para você eu mostrei, desculpa, na nossa consulta, mas os alimentos que estão no pico da pirâmide devem ser consumidos menos vezes por semana. Então, as carnes vermelhas, os embutidos, os açúcares, as gorduras ruins podem ser consumidas, mas numa frequência muito menor, por isso que a gente colocou aqui aproximadamente 2 vezes por semana a carne vermelha, que é uma carne com mais gordura e mais colesterol. E principalmente evitar essas carnes processadas, né? Hambúrguer, linguiça, que tem um potencial cancerígeno muito grande. Não dá para ficar comendo presunto todo dia. Preferir então as carnes brancas. Carne de porco é uma carne branca. Ambas, tanto a branca quanto a vermelha, numa porção, que são essas quantidades aqui, tem aproximadamente 190 calorias. Então, com relação à caloria, não vai ter muita diferença, mas vai ter diferença com relação à digestibilidade e quantidade de gordura saturada. Certo? Então, sempre que tiver proteína no seu plano, você pode escolher qualquer alimento aqui do grupo das proteínas. Ovo, atum, cogumelo, tem pouquinha proteína, mas tem. E as carnes vermelhas. No grupo dos leites e derivados, para quem pode, né? Geralmente os meus pacientes não podem por conta das alterações gastrointestinais. Uma porção, né? Leite, leite em pó, iogurte, coalhada, leite condensado, queijo, sempre nessas quantidades aqui. Então, o ideal é que se consuma uma porção ao dia. São essas as quantidades aqui. Óleos saudáveis. O abacate, apesar de ser uma fruta, é uma fruta muito rica em gordura, então ele também entrou aqui no grupo dos óleos saudáveis. Então, se você precisa usar algum óleo no seu plano alimentar, pode usar o abacate. Também tem gente que não gosta de azeite de oliva, então usar o abacate como sobremesa ou na salada é bem legal. O guacamole, o abacate também dá para bater com fruta, com polpa de fruta. Eu sempre gosto de bater abacate com polpa de maracujá ou outra fruta, né, no liquidificador e temperar com sal e limão. Fica um molho de salada bem gostoso. E aí a gente tem as outras gorduras boas. Azeite de oliva, o creme de amendoim, a manteiga ghee. A manteiga é legalzinha, mas não pode consumir todo dia, tá? Aqui mais ou menos 2 vezes por semana. Óleo de coco, óleo de linhaça. As castanhas, nozes também podem entrar aqui. E os óleos e gorduras, que são os óleos e gorduras ruins, que a gente vai evitar. Então, mais ou menos 2 vezes por semana. Creme vegetal e margarina
fazem parte desse grupo, mas eu fiz questão de riscar porque não se deve consumir. E aqui os outros que a gente pode consumir de vez em quando, uma maionese, uma nata, né? E aqui o grupo dos açúcares e doces, que tá lá no pico da pirâmide, junto com as carnes vermelhas. Então, também mais ou menos 2 vezes por semana. E quando for comer, que seja dentro dessa quantidade aqui, ó. Então, se você tá afim de comer uma cocada, uma unidade. Nossa, é bastante, né? Mas só uma vez por semana. Cada porção desses alimentos contém aproximadamente 110 calorias. Agave ou mel, né? Uma colher de sopa. Cuidado também que esses alimentos têm alto índice glicêmico, aumenta a produção de insulina, aumenta o depósito de gordura na região abdominal. Então, aqui estão os alimentos do grupo dos açúcares, doces, sobremesas e etc. A gelatina light não entra em grupo nenhum, porque, né, não tem açúcar, é só adoçante. No entanto, o adoçante também não é legal. E o chocolate amargo, acima de 70% de cacau, ele não é considerado açúcar. Ele é considerado um antioxidante muito legal, que você pode comer todo dia. 25 gramas de chocolate amargo por dia, não tem problema. Ah, tem que ser um chocolate de boa qualidade. Então, é assim que você vai fazer as substituições do seu plano alimentar. Você pode seguir algumas daquelas opções que eu coloquei ali, ou se você não quer seguir nenhum daquele exemplo que eu coloquei, você pega o seu plano alimentar. Ah, aqui o meu café da manhã. No meu café da manhã eu tenho que consumir uma proteína, uma gordura e um carboidrato. Você vai lá na lista de substituição e pega qualquer proteína que você queira daquela lista, qualquer gordura e qualquer carboidrato. Então, se você quiser comer frango com pasta de amendoim com milho, pode comer proteína, gordura e carboidrato. Você vai fazer as suas combinações de acordo com o seu gosto, com o que você tem em casa. Então, essa é a ideia: pegar o plano alimentar e você mesmo, construir os seus exemplos, os seus cardápios, utilizando como base os grupos alimentares que estão estabelecidos para cada refeição. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem. É bem importante entender essa lista e treinar o uso dela, que no começo é meio chato, mas depois, quando a gente aprende a usar, ela nos traz muita liberdade. Então, se você sair, se você for num hotel, né, e precisar comer alguma coisa que não é aquilo que está no plano, você consegue fazer as substituições, e mesmo que você saia um pouco do plano, você não vai estar errando tanto, né? Isso que é a reeducação alimentar, é saber fazer escolhas quando a gente às vezes não tem escolha. E quando você não consegue substituir, eu quero comer uma pizza super gordurosa. Então come pouco. Quando você não consegue cuidar da qualidade do alimento, cuida da quantidade. Tá certo? Obrigada. Qualquer dúvida, só manda mensagem. Até mais.